Ruínas que não deveriam existir, mas estão lá. A história da humanidade é contada por meio de ruínas, objetos enterrados no tempo e perguntas que ninguém consegue responder. Fragmentos de civilizações esquecidas surgem do solo como sussurros do passado, e alguns deles desafiam até mesmo as leis da lógica e da cronologia. Porque há momentos em que o passado parece ter mais tecnologia, mais conhecimento, ou simplesmente mais mistério do que o presente. Hoje eu quero te apresentar 5 descobertas arqueológicas que permanecem envoltas em incertezas. E não estamos falando de pequenos detalhes ou achados isolados, são estruturas monumentais, objetos anacrônicos e mapas que parecem ter sido desenhados com olhos do céu. Respire fundo, e prepare-se para duvidar do que você achava que sabia sobre a evolução da humanidade. Primeiro, os enormes túneis da Europa. Sob o solo da Europa Central existe algo que mais parece saído de uma trama de ficção, uma imensa rede de túneis subterrâneos interligados, alguns com mais de 12 mil anos de idade. Esses túneis atravessam fronteiras e conectam regiões da Alemanha, Áustria, França e até partes do Reino Unido. O que mais impressiona é a semelhança estrutural entre os túneis, como se tivessem sido construídos por um mesmo povo, com o mesmo objetivo e tecnologia, mesmo separados por vastas distâncias. Muitos arqueólogos acreditam que essas estruturas serviam para mobilidade secreta ou refúgio em tempos de guerra. Há quem diga que eram passagens religiosas ou caminhos espirituais. Mas nada disso explica como, com ferramentas rudimentares, povos da Idade da Pedra conseguiram escavar pedras tão duras com tamanha precisão e em grande escala. Se os túneis são uma herança de um conhecimento esquecido ou apenas uma coincidência arquitetônica, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: há mais sob nossos pés do que podemos imaginar. Segundo, a cidade submersa de Yonaguni. Imagina mergulhar nas águas azuis do Japão e encontrar degraus esculpidos em pedra, plataformas retangulares e estruturas que lembram templos. Isso aconteceu com um mergulhador em Yonaguni, em 1986. Desde então, o local virou um dos maiores enigmas arqueológicos subaquáticos do mundo. Conhecido como Monumento de Yonaguni, o conjunto de formações parece arquitetônico demais para ser natural. Há cantos retos, ângulos precisos e até algo que lembra uma escadaria de templo. Alguns geólogos defendem que tudo ali é obra da erosão. Outros especialistas, e muitos mergulhadores, discordam completamente. Para eles, aquilo é claramente obra humana. A grande questão é, se for mesmo uma cidade construída, ela teria que ter sido erguida antes do fim da última era do gelo, quando o nível do mar era mais baixo. Ou seja, por uma civilização anterior a tudo o que conhecemos. Isso reescreveria o início da arquitetura, da engenharia e da história. Terceiro, os objetos impossíveis do Texas. Imagine partir uma pedra e encontrar dentro dela um martelo. Parece cena de filme, mas aconteceu. Em 1936, Max Hahn e sua esposa encontraram o chamado Martelo de Londres, um objeto moderno envolto em um bloco de rocha datado de mais de 100 milhões de anos. O cabo estava petrificado e o metal não apresentava sinais de oxidação, mesmo depois de milhões de anos. Céticos dizem que o martelo pode ter sido simplesmente envolto por minerais com o tempo, formando uma concreção ao redor. Mas os defensores da teoria dos out-of-place artifacts, artefatos fora de lugar, dizem que ele é mais uma evidência de que houve civilizações antigas extremamente avançadas, ou visitantes de tempos ou locais que não compreendemos. Esse não é o único caso. Já foram encontrados outros objetos, como esferas metálicas perfeitas, selos, parafusos fossilizados, dentro de rochas que, em teoria, são muito mais antigas do que qualquer presença humana. E quanto mais esses objetos surgem, mais a cronologia convencional parece frágil. Quarto, os mapas antes do tempo. O mapa de Piri Reis é tão preciso que chegou a ser usado pela Força Aérea dos Estados Unidos para estudos topográficos no século XX. Mas como um almirante do Império Otomano, no ano de 1513, conseguiu desenhar a costa da América do Sul com tamanha exatidão? E mais, como ele sabia da existência da Antártida, e em sua versão sem gelo? O próprio Piri Reis disse que se baseou em mapas antigos. Alguns historiadores acreditam que ele teve acesso a documentos perdidos da Biblioteca de Alexandria. Outros vão além, sugerindo que esses mapas só poderiam ter sido feitos com conhecimento aéreo, ou até satelital. O mapa ainda traz detalhes de longitude e latitude que só seriam possíveis séculos depois, com o uso de relógios marítimos precisos. Isso levanta a pergunta: e se o conhecimento geográfico do passado for muito mais amplo do que imaginamos?
E se civilizações anteriores já tivessem alcançado um nível de mapeamento global antes de desaparecer? Quinto, a parede de Baalbek. Em Baalbek, no Líbano, existem pedras que desafiam as leis da física, ou pelo menos as nossas noções de engenharia antiga. Os blocos da chamada plataforma de Baalbek são alguns dos maiores já usados em construções humanas. Cada um pode pesar até 1.500 toneladas. Para comparar, o maior guindaste móvel do mundo hoje consegue levantar cerca de 1.200 toneladas, e com muito esforço. Os romanos construíram templos sobre essa base, mas é consenso entre arqueólogos que os blocos já estavam ali antes. A questão é, quem os colocou ali? Como foram transportados por terrenos montanhosos, sem tecnologia moderna? Alguns acreditam que eram pedras sagradas, posicionadas com a ajuda de técnicas perdidas. Outros mencionam povos anteriores aos sumérios, com conhecimentos de manipulação de peso, alavancas e talvez até energia. Por enquanto, a parede de Baalbek segue sendo um monumento àquilo que esquecemos, ou nunca soubemos. Essas descobertas não são apenas enigmas. São rachaduras na estrutura da história oficial. São perguntas que não se encaixam nas respostas prontas dos livros escolares. Elas sugerem que há páginas inteiras da nossa origem que ainda não foram escritas, ou que foram apagadas ao longo do tempo. E se a verdadeira história da humanidade estiver enterrada sob camadas de silêncio, esperando ser desenterrada por olhos atentos e mentes abertas? Se você também sente que o passado tem muito mais a dizer, se inscreva aqui no Além do Mistério. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem ama questionar as versões oficiais. Qual dessas descobertas mais te deixou desconcertado? Deixe seu comentário e compartilhe outras histórias que você conhece. Porque o mistério só está começando.